Shalom, meu nome é Fabiana, eu sou casada com o Rony, nós temos 3 filhos e nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Esse ministério que nasceu no coração do Senhor, totalmente diferente, com uma roupagem diferente. Ele é um ministério 100% virtual, é claro que temos encontros também presenciais, mas é um ministério virtual porque nós entendemos que nós temos que tomar também posse da internet. O Senhor tem nos anunciado, Ele tem nos dito que serão dias diferentes. E assim como era na época de Jesus, que Ele veio num padrão e transformou aquele padrão numa outra forma de enxergar a igreja, enxergar o corpo. Amém? E glória a Deus. Eu vou pedir para vocês, meus irmãos, abrirem as escrituras em Isaías, capítulo 55 e o versículo 8. Eu saúdo as minhas irmãs, meus irmãos, com a Shalom do Senhor. Shalom é plenitude. Amém? Aleluia. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Nós já escutamos isso aqui muitas vezes, muitas vezes. Quem não escutou isso aqui? Que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Mas eu quero perguntar para vocês uma coisa. Será que nós já paramos para refletir isso? Pensar o que isso realmente significa? O que Deus quis dizer com isso? Que os caminhos dele não são os nossos caminhos. É claro que, num primeiro momento, nós pensamos que se trata da vontade de Deus. Não, o caminho de Deus é porque é a vontade dele. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que é isso também. Esse é um texto para começar o nosso entendimento. É para entendermos, começarmos a arrancada nesse entendimento sobre os caminhos de Deus para os seus filhos. É um excelente ponto de partida. Então, quando Deus formou o homem, ele o fez de modo admirável, o fez para governo, para crescer e se multiplicar. Essa foi a ordem de Deus: crescei-vos e multiplicai-vos. Não foi isso que ele disse lá para Adão? Foi isso. Deus fez o homem um valente guerreiro. Foi isso que ele fez. E ele o fez pertencente ao seu exército. Nós podemos ver isso em Gênesis, capítulo 2 e o versículo 1, que diz assim: assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Amém? Glória a Deus! Nós fizemos parte do exército de Deus. Nós fizemos parte desse exército. Aleluia! E Deus colocou em cada filho espírito de coragem e ousadia. Aleluia! Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de temor, mas de ousadia e de fortaleza de amor e também de moderação. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra moderação. Essa palavra moderação indica equilíbrio. Equilíbrio. Aleluia. Deus, ele nos escolheu nele, amém? Amém? Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus, ele nos fez fortes. Amém, irmãs? Irmãos, fortes. E declara que a palavra dele permanece em nós. A palavra de Deus permanece em nós. Em 1 João, capítulo 2, versículo 14, a parte B, diz assim, ó: jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno.
Aleluia, aleluia. Meus irmãos, Deus não erra. Deus não erra. Deus não se equivoca. Deus não se engana. E Ele não nos fez imperfeitos. Alguém tem um pensamento diferente disso? Ele nos fez perfeitos. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, e este texto é formidável, e diz o seguinte: Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas complicações. Aleluia. Deus fez um DNA incrível. E estudos, tem vários estudos sobre o DNA, eu nem saberia tantos estudos, mas tem estudos que revelam que o ser humano, ele possui por volta de 3 trilhões de células de células, e em cada célula dessa tem por volta de 1,5 metro de fita de DNA. A missionária Ana Rosa, que é ligada à saúde, pode me dizer se isso é verdade. Está certo, está isso mesmo. Olha aí, ó. Uma Tá fita bem. de DNA, tem à volta de 1,5 m e cabe numa célula que só é vista através de um telescópio. Olha aí, ó. Glória a Deus. Obrigada pela ajuda, missionária. Então, somando esse conjunto todo, desse 1,5 m de fita em cada célula, nós temos em torno de 2 bilhões de quilômetros de fita de DNA. Então, meus irmãos, nós não fomos criados ao acaso. Nós não fomos criados imperfeitos. Porque o acaso, meus irmãos, não possui códigos genéticos. A mente soberana de Deus planejou e criou com esmero e com zelo. Imaginem, Deus se preocupou em planejar quilômetros de fitas de código genético. Perfeitos, tá? Não é estragado, não. E será que ele não ia ter planos melhores e mais excelentes para a vida de cada filho dele? Será? Eu pergunto para vocês, será? Ei, Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Acaso ele não teria feito seus filhos para planos excelentes? Vocês já pensaram sobre isso? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Glória a Deus, obrigada, papai, obrigada, papai. Aquela ideia errada de que passamos por situações, e prestem atenção nisso, nós estamos desconstruindo uma mentira para colocar uma verdade no lugar agora. Aquela ideia que nós passamos por situações para depois ajudar outras pessoas, e foi me ensinado dessa forma, e eu acabei também ensinando pessoas desse jeito, é errado. O Senhor nunca planejou isso para nós, não, nem para ajudar os irmãos. Uma vida ruim, cheia de traumas, terrível, jamais fez parte dos planos de Deus. Jamais. Não, eu vou fazer aqui a Fabiana vai se drogar, porque ela vai ajudar drogados. Gente, não foi um drogado que me ajudou, um ex-drogado. Entendem isso? Tudo que eu passei na minha infância, ou a minha filha também passou, não foi para ajudar outras pessoas. Esse não foi o plano de Deus para a nossa vida. O fato é viver as escolhas e planos segundo a nossa própria concupiscência, o desejo de nossas almas, que nos leva a viver traumas. E a alma é insaciável, ela sempre vai querer mais e mais. Sabe uma pessoa que tem vício de substância entorpecente? Ela sempre vai querer mais e mais, mais e mais. E aí o efeito é prazeroso, mas depois que passa, a pessoa fica depressiva.
se sente vazia. E aí o que ela faz? Ela quer buscar aquilo novamente. Ela quer buscar aquela substância entorpecente novamente para dar aquela sensação de preenchimento. A alma é insaciável e exigente e faz com que se caminhe cada vez mais para suprir aquele desejo humano. A alma que se supre constantemente é como um trem andando sem governo nenhum, uma velocidade exorbitante e tem que frear abruptamente. Já ouviram esse barulho? De freio? É assim. É preciso fazer muito esforço para conseguir parar a alma. Muito esforço. É preciso muito esforço para dizer, não, eu não vou te dar isso, alma. Eu não vou fazer isso, alma. É muito esforço. Precisa fazer um esforço tremendo. Mas eu quero voltar para as escolhas, tá? De repente você está me perguntando assim, ó, ou se perguntando, mas, ô, Fabiana, se é através das escolhas que a gente passa por situações ruins, o que que uma criança escolheu que ela acabou sendo molestada? Que escolha ela fez? Ou que escolha um feto fez para ser abortado? Não é? Já pararam para pensar nisso? Então, de repente, esse pensamento está errado? Não, esse pensamento não está errado. Mas o que os pais dessas crianças fizeram? O que eles escolheram? O que os antepassados destes pais fizeram? O que os antepassados desses pais escolheram? E é evidente que se nós nos achegarmos até o nosso Pai e confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoa. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas como nós vamos saber dos pecados dos nossos ascendentes? Do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós? É difícil, né? Em Neemias, capítulo 9, versículos 16 e 17, diz que ele se arrependeu por seus antepassados que saíram do Egito. Eles se arrependeram. Neemias, o reparador de brechas, o construtor, ele se arrependeu pelos seus antepassados. Daniel, capítulo 9, versículo 4, diz que ele se arrepende pelo seu povo. Olha que tremendo, que ensino precioso isso, gente. Mas nós temos dificuldade de reconhecermos a nossa própria rebeldia. Imagina nós nos humilharmos e pedirmos perdão pelos nossos antepassados ou pelo nosso povo. O trono de Deus, meus irmãos, é justiça e juízo. Logo, ele até pode nos livrar das consequências, mas a gente precisa nos humilhar. Nós precisamos nos arrepender. Lembram do rei Ezequias? Rei Ezequias recebeu o profeta em sua casa e ele disse, o profeta, arruma todas as tuas coisas porque você vai ser recolhido. O rei Ezequias olhou para a parede e chorou amargamente e orou ao Senhor. Mas eu fiz tudo, Senhor. E o que que aconteceu? O Senhor voltou atrás. As consequências que tinham culminado no recolhimento do rei voltaram a. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Eterno. No entanto, nós precisamos resolver, meus irmãos, resolver através do arrependimento genuíno. E o que é arrepender-se de forma genuína? É não voltar a fazer. Mas os nossos antepassados, vamos nos arrepender. Mas e o povo? Vamos nos arrepender. Vamos ser um instrumento para sarar essa terra. Nós que saramos a terra, nós é que somos bênçãos. Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Então, nesse dia, ser você uma bênção. Davi entrou numa caverna de Adulão. Tinha em torno de 400 homens naquela caverna. Homens à margem,
que não estavam, era rebelde, com todo respeito. O que aconteceu? Davi transformou aqueles homens no maior exército de Israel. E como nós nos permitirmos, como que a gente está se permitindo ser manipulados pelo nosso meio, ou nós estamos sendo agentes transformadores de atmosfera, gente? Nós temos que avaliar isso. O homem perseguiu complicações. O homem continua perseguindo complicações. Veja só, após a queda, houve um homicídio. Depois houve bigamia, e depois mais homicídios, e depois multiplicações de ofensas contra a santidade de Deus. Não é verdade? Tanto que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Deus se arrependeu. Está em Gênesis capítulo 6, entre o versículo 1 a 8. Olhem esse texto, examinem esse texto. Deus se arrependeu de ter colocado o homem sobre a terra. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Pesou o coração de Deus. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Mas por que será que Noé atraiu a atenção de Deus, meus irmãos? Por que será? Vocês acham o quê? O que vocês trazem a lembrança? Será que ele não tinha pecado? Ele tinha, sim, ele nasceu na condição adâmica, mas ele era justo, ele era íntegro, e ele andava com Deus. Todos nós nascemos caídos em Adão, exceto Jesus. Exceto Jesus. Noé também nasceu assim. No entanto, Noé, mesmo que pecador, ele era íntegro. Íntegro. O que é ser íntegro? Vamos pensando sobre isso. Assim como Deus não queria que Adão vivesse tragédias, esse também não foi o plano de Deus para Adão, gente. Ele disse para Adão: governe sobre os animais. Governe sobre tudo. Menos pessoas. E também o ouro e a prata que é de Deus, né? Não foi o plano de Deus Adão passar por tudo que passou. Ele também não quis que Noé vivesse tudo aquilo que viveu. Não. Jamais foi planejado por Deus a fome, a miséria, o divórcio, o homicídio, a corrupção. Essas coisas foram os planos dos filhos de Deus. Esses são os nossos planos. Amém? Em Salmo 42, versículo 7, a parte primeira, a parte A do versículo diz assim: um abismo chama outro abismo. Então, quando nós molhamos a pontinha do nosso dedo na lama, é muito provável que a gente vai enfiar o pé todo na lama. A não ser que, quando a gente tira o pé, a ponta do dedo que molhou na lama, lave imediatamente e saia daquele lugar. Senão, um abismo chama outro abismo. Então, a maldade e a perversidade vai aumentando e se alastrando. Isso a gente vê no decorrer das escrituras, a ponto que no livro de Juízes nós percebemos que eles não conheciam mais a voz de Deus. Eles não conheciam. Gideão não conhecia a voz de Deus. Não é verdade que ele pediu prova? Ele não conhecia a voz dele, do Senhor. Davi conhecia. Davi perguntava: fácil? O Senhor falava: faz. E ele fazia. Não faça? Não faz. Não vai? Ele não ia. Fica? Ele fica. Davi ouvia. Então, um homem, e claro que eu não estou falando só sobre o homem, mas sobre o homem e mulher, no sentido integral da palavra, né? Que ele não é íntegro, que não caminha com Deus, ele tende a se afastar cada vez mais da luz. E o que acontece? Ele se isola, essa pessoa. Ele se isola daqueles que caminham com Deus. Eles ficam quietinhos, isolados, porque eles não têm mais
o desejo que tinha antes de estar com os irmãos que têm caminhado com Deus. Mas o que é ser íntegro? Então, ser íntegro, dando um Google rápido, bem rapidão assim, nós lemos que é ser inteiro, que é ser completo, e é ser totalmente irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível, não se subdivide, não há divisões, ele é simples. Então, para viver os planos de Deus, é preciso retornar à origem, ter o coração e a mente íntegros. Mas como? Quem era antes de nós? Adão? Não é? Adão. Adão era antes de nós. Nós nascemos na condição adâmica, mas ele acabou se dividindo. Ele deixou de ser inteiro. Então, essa origem não nos adianta, amém? Não nos adianta. Então, nós vemos alguém que foi antes ainda que Adão. Foi antes que Adão. E é o último Adão. Jesus, o Cristo, o nosso Messias, que é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, a origem de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, saindo da condição adâmica, rebelde, caída, entramos na condição do Cristo, íntegro, focado, perseverante, resiliente, obediente, onde entramos, então, nos planos de Deus, novamente, sobre nós. Aleluia. Logo, ao entrarmos na condição de Cristo, confessando Cristo como nosso suficiente Senhor e Salvador, nós o que? Recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus. E isso, meus irmãos, está lá em João, capítulo 1, e eu faço questão até que vocês abram as escrituras em João, capítulo 1, versículo 12, para ler isso e que isso seja uma verdade nos seus corações. João, capítulo 1, versículo 12. Que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Qual é o momento que nós recebemos esse poder? Quando cremos no nome dele. Não está dito assim, daqui um pouco você vai ser filho de Deus, daqui um pouco você vai se tornar, daqui um pouco. Não. Esse versículo ensina sobre paternidade. Então, aqui, meus irmãos, a orfandade já foi resolvida, amém? Isso é automático, é na hora. Entendo no coração de vocês, eu já falei isso uma vez, mas eu vou tornar a fazê-lo. A graça e a paternidade são iguais. A gente não precisa fazer nada. Nada. Só crer, confessar. É automático. Amém? Os traumas e as consequências do pecado, o que acontece? Nós cravamos na cruz. Nós entendemos que a nossa origem é perfeita. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ainda que tudo de ruim aconteceu, Deus nos separou, nos elegeu nele. Ele nos atraiu. Em Oséias capítulo 11, versículo 4. Oséias capítulo 11, versículo 4 diz o seguinte: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e eu me inclinei para te alimentar. Vocês têm ideia do que isso significa? A gente não precisa ficar sapateando, procurando coisa que não existe, ou querendo coisa que a gente já tem. Nós já temos a paternidade. E ele que tira o jugo do nosso pescoço. É ele que se inclina para nos alimentar. E o que a gente fica buscando? Gente, wake up! Vamos lá, vamos despertar. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz, Jeremias 31, 3 diz, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, portanto, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Aleluia.
Porém, não basta viver no intelecto isso, gente. Essa verdade de viver andando em círculos, entre traumas. A gente tem que sair disso. A gente tem que sair disso, por favor. Nós precisamos crer e confiar e, sobretudo, renovar a nossa mente. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Muito conhecido esse texto. Que diz assim, ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia, isso aqui está no passado. Significa o quê? Que já aconteceu. Amém? Meus irmãos, uma vez voltados, inseridos no destino e planos de Deus, nós somos conhecedores, que foi Ele que nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. E por isso entender que já não vivemos mais nós, que nós morremos para as nossas vontades. Paulo diz isso em Gálatas. Eu amo esse texto, que é Gálatas 2:20, que fala assim: eu já fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Segue mais o versículo, mas até essa parte é brilhante. Meus irmãos, está doendo? Tem alguma coisa doendo em vocês? Tem alguma coisa difícil demais? Estamos sofrendo? Sinto muito dizer, mas significa que nós estamos ainda bem vivos. Porque morto não sente dor. Morto não vê dificuldade nenhuma em nada. Morto não sofre. Morto não ama mais a sua vida. Porque essa vida não existe mais. Ele ama a Cristo. Aleluia. Se as Escrituras falam sobre discipulado, entendam que antes de discipular, nós temos que nos submeter a um discipulado. Nós temos que nos submeter ao Espírito Santo, nos ensinar essas coisas eternas. Porque senão acaba fazendo como eu fiz, que eu aprendi errado e ensinei errado. E hoje eu peço perdão, Senhor, Pai, Espírito Santo Jesus, por ter transmitido o ensino errado aos meus irmãos. Eu estava dizendo que você tinha feito plano ruim para ajudar o irmão. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Mas, de repente, a pessoa tem medo de se expor. Isso é rebeldia, gente. Nós temos que nos expor a um discipulado e entender essas verdades eternas. Aquele que gosta muito de argumentar, ele não gosta de se arrepender. Amém? Outra coisa que eu quero falar também nesse texto, que o Senhor está me trazendo à memória, que tem muitas pessoas que dizem que estão pagando alto preço, né? Eu estou pagando alto preço. E eu digo assim, ó, ninguém está pagando nada. Ninguém pagou nada. Quem pagou foi Jesus. Ele sim pagou. Aquele castigo que era para mim, ele levou sobre ele. Ele pegou as chicotadas, ele foi preso na cruz, ele ficou desfigurado e todo o sangue dele foi arrancado do corpo dele. Ele pagou o preço. O jugo que está sobre mim é suave. É suave. Ele diz: eu te dou um jugo suave. Ele levou sobre ele um jugo pesado. Amém? E eu peço, por favor, que vocês abram Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e o 2 apenas a primeira parte. Romanos 12 é um texto conhecido também. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembrem, racional.
Não é, não é diferente disso, irmãos. É racional. E não sede conformados com este mundo, pois do contrário, gente, pois do contrário ainda, que nós amemos o Senhor, nós ainda amaremos mais a nós mesmos. Cristo, ele curou a alma de Pedro, não curou? Ele curou, gente, ele fez ali uma cura, sim. E sabe como é que foi aquela cura? Foi apenas três frases. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, faça, faça alguma coisa. Faça aquilo que eu te chamei para fazer. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Não fica sentado esperando. Faça. No caminho o Senhor te cura. Faça. Pedro, tu me amas? Eu não sei, Senhor. Só o Senhor sabe. Apacenta as minhas ovelhas. Todas as respostas que Pedro deu para o Senhor, ele deu uma ordem para ele. Ele não disse assim, ó, quando você se sentir melhor, quando você se sentir em paz, quando você se sentir bem, você apacente as minhas ovelhas. Ah, porque eu não me sinto capacitado. Ele está dando uma ordem agora, faça, faça. Nós somos uma nação sacerdotal. Nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, está escrito. Claro que não vão fazer a moda louco, né, gente? Pergunta para o Espírito Santo o que temos que fazer. Ele vai dizer. Ele se alegra nisso. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos ter fé. Fé. E eu vou dizer para vocês tiveram fé para confessar Jesus, não tiveram? Eu tive fé para confessar Jesus. Eu tive que crer naquilo que eu não via. Então, aquilo eu fui movida pela fé. E eu preciso também, não apenas eu, mas todos nós precisamos ter fé para entender que nós já somos filhos. E nós precisamos ter fé para receber a cura, entender que o caminho de Deus é muito maior e melhor que o meu. Que o meu caminho é corrupto. Aleluia. Os planos de Deus são excelentes, maiores do que a gente pode pensar ou imaginar. Então vamos sair da autocomiseração, gente. Vamos sair do lugar de vitimismo. Ai, pobre de mim, coitado de mim. Não. Chega disso. Chega disso. O Espírito Santo mora em nós, a gente não é coitado. Quando nós entendemos isso mesmo, nós não queremos mais fazer nada que fere a santidade de Deus. Nada. Então nós entramos num noivado com excelência, de forma limpa, de forma esmerada. E é assim que a gente se procede, entendendo sobre os planos de Deus. E glória a Deus, aleluia, era essa palavra que o Espírito colocou no meu coração. Amém e amém.